Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem. Em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamo-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente, ouvidamos a palavra do Senhor que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos através do devotamento ao próximo. O problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam, amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que se faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Eu não providenciara luz para mim mesmo, conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado. E em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-me o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir teus ensinos enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? A sós com Marta, uma vez que o irmão Andrade retomara as obrigações que lhe eram habituais a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se por reconfortar-me. Estava amargurado, vencido. Expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acendera a própria lâmpada em frente ao futuro. Ali, ninguém me acusava, ninguém me proclamava as deficiências. Todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Não lhe falava com expressão caprichosa de zanga juvenil, mas com profundo sentimento do homem que se vê desencantado de um momento para o outro, enganado nas melhores intenções. Marta pediu-me serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e naquele núcleo de trabalhador ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densas obscuridades consigo e nem por isso deixavam de operar contentes e serviçais na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me daquele modo ao desânimo, ainda que houvesse perdido o tempo de todo, não me cabia supor as lágrimas, bastava o trabalho reparador.
Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, Marta bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos meus apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que marcavam os passos da jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sobre o esplendor solar. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me. A breve momento, achávamos-nos fora do abençoado repouso do serviço de refazimento. A claridade do dia, as vizinhanças não se apresentavam senão um aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera. E distanciando-me dos Burgos Venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha de que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando mesmo nas esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sob meus olhos, se Marta docemente não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. Nesses planos, disse minha filha, a ligação mental com a terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência da carne que estimam viver, por enquanto, quase exclusivamente no passado. Não praticaram males graves, porém, não se aplicaram no bem ao próximo quanto deveriam. Queixam-se de mil infortúnios, mas recusam qualquer forma regenerativa. Graciosamente acentuou, é o pessoal da omissão. Supunha-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura da filha me indicou a linda paisagem da Califórnia. Julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as soberbas águas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos no chão norte-americano. Como descrever a maravilhosa viagem para o leitor faminto de informações? Não aguardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui em jogo forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo e seria tão difícil explicar minha rápida jornada a oeste dos Estados Unidos quanto seria impraticável qualquer narrativa por parte de um homem comum aos seus vizinhos depois de ter viajado no espaço com a velocidade mais ou menos semelhante à da luz ou à do som. Se um europeu culto precisa de cuidados ao comunicar-se com o esquimó, de modo a não ferir-lhe a posição mental, a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas que um espírito desencarnado deverá adotar em face de um amigo ainda enclausurado no corpo de carne? Após saciar a sede afetiva junto de corações particularmente queridos à minha alma,
surgiu-me certo propósito invencível. Recordando a minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei-me de alguém cuja inteligência e bondade nunca dispensara suficiente admiração. Fitou minha filha como a adivinhar meus pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison? Ela sorriu compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Decorrido alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem além. Nós que defrontáramos extensas comunidades, evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônia. Passei a usar o inglês para melhor entender-me. Conduziu-me Marta a um nobre edifício onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura. Mas, surpreendido, ouviu interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e aprestava-se para o encontro. Habitava ele, esclareceu o informante, em esfera muito elevada, mas viria imediatamente receber-nos por 15 minutos. Não dispunha de mais tempo. Acostumado no Brasil às longas conversações, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei acanhado renunciar à satisfação que pedira. Contudo, o prestimoso irmão que nos atendia esclareceu que durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior percentagem de tempo para rever amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, indaguei a minha filha sobre as barreiras das formas de expressão verbal. Continuaríamos além da morte, assim isolado de outros pelas fronteiras linguísticas? Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos perante a razão do idioma, convertido desse modo num cárcere? Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais dominam nos círculos mais imediatos à mente encarnada, que à medida de nossa elevação encontraremos as mais largas demonstrações de entendimento coletivo até conseguirmos recursos de acesso à perfeita comunhão espiritual, absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que, dos agrupamentos temporários que estacionávamos, os espíritos, em maioria, são obrigados ao retorno da carne a fim de prosseguirem no aprendizado de toda libertação e toda sublimação tem seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontrarmos na realização A, por mais que desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem o preparo, serviço e aplicação. Demorávamos-nos intertido na palestra reconfortante quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça veneranda que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, quis beijar-lhe as mãos. O inovidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito, esquivando-se às minhas homenagens. Recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário de seu nascimento
e admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos das realizações da física no plano espiritual, não é infesso ao serviço glorioso que o Espiritismo vem atuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocarmos novos patrimônios na natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos da dignificação da personalidade. Alongando-se no estudo, comentou categórico: há necessidade de ajustamento das razões aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos do mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive no momento aflitivo, período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos beliciosos que orientam os corações. Em tempo algum, asseverou sem afetação, houve grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas até que os princípios do cristianismo governem as criaturas de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína periodicamente. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente, num sorriso. Porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo: o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacó, não será ocasião de inventarmos uma lâmpada divina, eterna, que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Fim do capítulo 14. Agradeço a todos por terem escutado este capítulo. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, o like é muito importante. O comentário é muito importante, pois assim nós conseguiremos manter o nosso canal no ar e levar essa informação maravilhosa do Espiritismo a outros irmãos nossos. Abraços, Deus abençoe a todos.